do século XIX, o jornal era um meio formador de opinião que permitiam discussões. A comunicação passou a disseminar ideias além de propósitos educacionais, incluindo dimensões sociais e políticas. A imprensa olhava tanto para o passado quanto para o futuro, porém ainda não era claro se o jornal deveria ser parcial ou imparcial, mesmo que fosse livre, e a influência da imprensa passou a ser comparável aos poderes políticos. Cada vez se acreditava mais que a imprensa era sinônimo de progresso e democracia. O número de jornalistas aumentou em 1860, com novos formandos de universidades intelectuais, e eles também se organizaram coletivamente, formando institutos e sindicatos. O jornal era o grande meio de comunicação que sustentava a opinião pública. No final do século XIX, as manchetes de jornais tornaram-se mais importantes do que os textos e reportagens políticas. A demanda por histórias, fofocas e entrevistas causaram jornalistas a escrevê-las mais rapidamente. Com menos palavras e mais curtos, algumas histórias passaram até a abrir caminho para a publicidade. Mas a propaganda tem uma história longa. Desde o século XVII, quando as palavras faziam as imagens, agora as belas revistas eram coloridas e cheias de anúncios. Na Europa, o velho jornalismo se considerava o quarto poder político, podendo influenciar diretamente nas opiniões dos cidadãos. Mas no século XX, os jornais norte-americanos lançaram um quinto poder, jornais caros que não eram vistos como jornais de massa, e acabaram perdendo seus domínios por falta de lucro e dos impostos aplicados sobre as impressões. O jornal barato tinha informações sobre pessoas comuns. Polícia, relatos ficcionais faziam parte do conteúdo de entretenimento. O jornal Tribune, que surgiu em 1841, trazia artigos vindos da Europa, mas não incluía todas as notícias nacionais, locais e de entretenimento. Já o New York Times, que surgiu 10 anos depois, em 1851, separava notícias e pontos de vista. Nesse caso, a imprensa norte-americana tornou-se livre de amarras políticas iniciais, mas na prática, sua liberdade era limitada. A rádio foi tratada diferente da imprensa, sendo sujeita a regras devido à escassez de espaço. A legislação forçou que os programadores radiofônicos a reservassem certo limite de tempo a assuntos importantes para o público ouvinte, mas isso teve um fim nos anos 90, quando ocorreu a desregulamentação. Os jornais se beneficiaram muito com a redução dos impostos sobre a impressão e toda a classe da literatura também. O jornal passou a ser considerado uma futura autoridade confiável e característica da civilização moderna, mas jornais sem impostos eram considerados jornais pobres, havendo constante rejeição e mandados de prisão. Não demorou para que houvesse protestos. Líderes de classe e trabalhadores passaram a afirmar que o conhecimento é poder, agora mais do que informação, podendo surgir de todas as formas. Em todos os países, a imprensa se estabeleceu por volta de 1900 como uma força social democrática, e a impressão permaneceu como uma comunicação básica, mesmo depois dos meios eletrônicos. Ter um público informado tornou-se normal, de modo que as publicações impressas passaram a ser vistas como um negócio qualquer. O romance ainda era o principal na literatura, mesmo que parecesse que os jornalistas estavam assumindo tudo. O novo jornalismo tornou-se uma influência sobre novos leitores que recentemente adquiriram direitos civis, como ex-escravos e mulheres. Jornais baratos eram considerados estritamente educativos. Em 1900, fofocas e boatos circulavam mais do que o século anterior, havendo uma maior busca da imprensa como diversão.
Os jornais eram considerados civilizadores, fonte de conhecimento e incentivo ao aprendizado. O público finalmente se percebia como uma entidade influenciadora. No século XX, a informação, a educação e o conhecimento eram as coisas mais importantes que alguém poderia ter, e a informação, em especial, significava inteligência, e sempre foi muito apreciada em meios políticos, científicos, comerciais e industriais. Nessa época, houve muitas mudanças na educação e no entretenimento, sempre influenciadas pela tecnologia, e uma dessas mudanças foi a industrialização, que deu um novo significado a cada elemento dessa trindade. A Revolução Industrial trouxe muitas novidades para a sociedade, e uma delas foi a necessidade de informação confiável e substancial, além do acesso à educação, porque só tem dinheiro quem estuda e só compra quem tem dinheiro. Também começaram a ser necessárias atividades de lazer, e muitas delas envolviam bibliotecas e feriados nacionais, e então o tão famoso capitalismo tomou cada vez mais força dentro da sociedade, e as características do trabalho mudaram significativamente. A primeira mudança aconteceu quando a indústria e o setor agrícola começaram a se desentender e logo se separaram. A segunda ocorreu para otimizar o tempo de produção. Surgiram de várias formas de fazer com que as indústrias produzissem cada vez mais, em menos tempo, e uma das mais conhecidas foi o Fordismo, onde foi aplicado o método de linhas de montagem, onde o mesmo carro era montado por inúmeros funcionários, cada um com seus microfunções, até que tudo estivesse pronto. Quando o século XX acabou, o trabalho deixou de ser só as funções feitas dentro da indústria e começou a ser aplicado em outros setores também, como o esporte, que ficou famoso a ponto de virar um produto capaz de ser comercializado. Um pouquinho mais pra frente, durante as décadas 50 e 60, informação e entretenimento começaram a ser a mesma coisa. O jornalismo investigativo era familiar à medida de que a mídia e a imprensa se envolvia mais em suas reportagens. Os investigadores de corrupção suspeitavam de todos os magnatas, inclusive os de sua própria imprensa. Havia cada vez mais a suspeita de que a imprensa era um monopólio da classe rica e não um órgão da democracia. Alguns ricos e proprietários acreditavam que eles representavam mais o público do que o governo, enquanto outros seguiam seus próprios princípios. Também havia outras maneiras de interessar os leitores, como palavras cruzadas, jogos e esportes. A política muitas vezes vinha por último, constantemente deturpada pelo parcialismo, sendo necessário ler nas entrelinhas. A Segunda Guerra Mundial limitou o poder político da imprensa e do rádio, já que eram mídias que influenciavam a informação e a opinião. Contudo, a circulação dos jornais nacionais cresceu durante o conflito mundial, enquanto os jornais regionais diminuíram. Os jornais tiveram que se adaptar com a chegada da TV, e mesmo que em sua maioria em preto e branco, e posteriormente com a chegada do computador. A antiga sede de um jornal mudou radicalmente, assim como os processos de impressão. O número de jornais vendidos por família caiu. As cidades em que se baseavam os antigos jornais locais perdeu seu poder para áreas mais extensas. Nesses tempos de comparação, a mídia era agora normalmente considerada uma só. O crescimento das transmissões, rádio e depois televisão levou ao declínio dos anúncios de jornais. Quando a imprensa teve que se preocupar com outra mídia, possíveis mudanças futuras passaram a ser consideradas sob seu papel. As transmissões durante o período de guerra foram responsáveis por destruir a barreira distancial. Em 2 anos,
A maioria das estações europeias de transmissão estava em mãos nazistas, e a demanda por notícias reais era maior do que nunca. Ao fornecê-las, o rádio teve vantagem sobre os jornais. O microfone tornou-se uma arma poderosa para a disseminação de ideais e propagandas.